Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas à terceira parte dessa série que a gente está abordando temas a respeito do feminismo. Ontem eu falei um pouquinho sobre a história do movimento feminista, eu falei um pouquinho sobre primeira, segunda e terceira onda e os efeitos dessas ondas nas mulheres e no pensamento das jovens atuais. E hoje a gente vai pegar algumas das principais jargões feministas e vamos desmistificá-los, desconstruir o entendimento deles, para a gente compreender realmente, responder de fato essa pergunta: o que realmente te libertou? Bom, quero fazer uma oração rapidamente com você para a gente pedir a presença do Espírito Santo aqui durante essa palestra. Assim como você está, curve sua fronte, vamos orar. Bondoso Senhor, nós louvamos e glorificamos o Teu nome pela oportunidade de, nessa tarde de sábado, estar aqui aprendendo mais sobre coisas tão importantes e relevantes para esses momentos que nós estamos vivendo. Nós pedimos a Tua direção, o Teu Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito nos guiará na verdade e em toda a verdade. E reclamando essa promessa no nome de Jesus, nós oramos e temos a certeza que receberemos porque o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Isso nós agradecemos a Ti e clamamos mais uma vez para que o Senhor me use e também esteja no coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa palestra. Em nome de Jesus, amém. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não apresenta os temas separadamente da seguinte forma. Ela fala sobre vestuário, ela fala sobre administração de finanças, fala sobre alimentação e sobre a redenção. Na verdade, a Bíblia ela é a história da redenção. E aí ela fala da redenção no meu vestuário, da redenção nas minhas relações interpessoais, na minha relação na família, nas finanças e tudo mais. Então a Bíblia ela é esse completo, né? Ela não abrange essas coisas separadamente, nada está destituído de Cristo. Existe um certo movimento dentro do meio evangélico, do meio cristão em si, que fala, não, a gente precisa pregar de Jesus e só precisa falar exatamente dos pontos da vida de Jesus e do sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia ela é muito mais do que isso. A vida de Cristo, na verdade, ela abordou muito mais temas do que o seu próprio sacrifício. É a redenção por completo. E eu gosto de trabalhar a partir da seguinte cosmovisão. O pastor Michelson Borges ele sempre fala que a cosmovisão é mais ou menos o óculos com que a gente enxerga o mundo. Se a gente está com aqueles óculos de criança cor-de-rosa, a gente enxerga o mundo todo cor-de-rosa. Então, a cosmovisão cristã é o grande conflito. Nós cristãos entendemos que não existe terreno neutro nessa terra. Não existe nada que seja, isso não é nem de Cristo e nem de Satanás. Se entendemos que existe um conflito entre Cristo e Satanás, ou as coisas pertencem a Cristo, ou elas pertencem a Satanás. E nós, como cristãos, precisamos conhecer muito bem as mentiras que Satanás prega, para que nós possamos estar do lado de Cristo e somente do lado dele. E nós sabemos também que o inimigo ele não é bobo nem nada, e ele não vai fazer certas vertentes, verdades e bandeiras somente com mentiras esfarrapadas. Ele faz elas com toda uma coloração de verdade para que a gente então se alie a elas. Como vocês provavelmente já assistiram, se você não assistiu as outras duas palestras, eu recomendo que assista. Provavelmente você deve ter percebido que o movimento, na verdade, a maior parte das mulheres não iria querer se aliar a esse movimento a partir das principais falas das grandes feministas, como Simone de Beauvoir, Alexandra Kollontai, Betty Friedan e tudo mais. Geralmente, as mulheres que se envolvem nesse movimento, elas não sabem o que de fato é a essência desse movimento. Elas se envolvem por conta dos mitos que a gente vai estar vendo aqui. Vamos estar desconstruindo esses mitos, então. Como, por exemplo, os direitos que a gente conquista. Uma pessoa que assiste as palestras de ontem, provavelmente sendo feminista, ela vai falar assim, mas isso não é feminismo, é femismo. Mas quando a gente vai procurar autores do femismo, na verdade nem existe. O femismo, na verdade, é um bode expiatório que muitas das feministas utilizam para dizer que elas não compactuam com certos tipos de pensamento. Porém, na verdade, ele nem existe autora para isso. Muitas mulheres falam assim, meu feminismo não é assim. Você só pode palestrar, só pode estar falando assim por conta do feminismo. Então, a gente vai tentar descobrir se isso é ou não verdade. Então, a gente faz a pergunta, então, o que é o seu feminismo? Sobre o que é o seu feminismo? E elas costumam responder que é sobre direitos, conquistas, liberdade da mulher poder decidir o que ela vai fazer ou não fazer. Mas então a gente vai pegar os principais direitos que elas falam que foram conquistas do movimento feministas e vamos entender a respeito de cada um deles. Bom,
Primeiramente, a questão do voto. A gente viu que essa foi a grande questão ali da primeira onda do movimento feminista, que inclusive elas foram contemporâneas de Ellen White. É interessante a gente lembrar que a maior parte das mulheres da época, elas eram antissufragistas. Elas não eram a favor do direito ao voto. Existia mais de 40 mil mulheres que estavam nesse movimento. Aqui nós temos duas mulheres aqui, a Lucy e a Mary, que elas eram contra o sufrágio. Então, dizer que esse movimento ele era uma representação da maior parte das mulheres, seja na América do Norte, seja na Inglaterra, onde estavam acontecendo esses movimentos, é uma grande mentira. Até Susan Anthony, que ela era muito amiga de Elizabeth Staton, uma das principais da primeira onda, ela fala que na indiferença e apatia das mulheres encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Ou seja, muitas mulheres não queriam nem saber da questão do voto. Bom, como que os homens tinham direito ao voto? Primeiramente, na verdade, voto não era uma questão de gênero, tá? Na verdade, muitos homens não tinham direito. Apenas os homens que tinham grandes propriedades, eles podiam ter acesso ao voto. E esse voto ele estava atrelado a um dever que o homem deveria ter diante da pátria, que era servir ao serviço militar. Ele estava atrelado ao serviço militar. Então, era mais ou menos assim. Ele se dedicava a, se necessário fosse, morrer pelo seu país e, por conta disso, ele podia ter participação em decisões políticas, né? Até Simone de Beauvoir, ela reconhece que as mulheres elas só ganharam o que os homens concordaram e lhes conceder. Ou seja, o voto não foi uma conquista feminina, e sim uma concessão por parte dos homens. Elas nada tomaram, elas receberam. Foi uma simples agitação simbólica. Afinal, as mulheres que depois conquistaram o direito ao voto, elas, na verdade, elas não fizeram nada para ganhar aquilo, não foi uma conquista, porque elas não são obrigadas a participar do serviço militar. Elas somente receberam uma concessão por parte dos homens. Bom, a primeira pessoa que colocou em pauta a questão do voto não foi nenhuma mulher, foi um senador republicano. Eu acho interessante a gente enfatizar que ele era republicano, porque o movimento feminista ele tem um lado. Na verdade, não há um lado, né? O todo dele está muito atrelado com o comunismo, como a gente viu ali no finalzinho da primeira onda do movimento, com o início da segunda onda, Alexandra Kollontai, junto com Lenin, com os bolcheviques, né? Os pensamentos de Karl Marx e Engels eram pensamentos que já foram precursores do movimento feminista, né? Mas foi um senador republicano, ou seja, nada esquerdista, que concedeu ali, que colocou a pauta do voto em questão nos Estados Unidos. E já no Brasil foi um conservador burguês chamado César Zama que colocou essa questão em pauta. A primeira mulher que recebeu a oportunidade de voto aqui no Brasil foi Celina Guimarães, e quando as feministas da época tentaram conversar com ela para ela contar como que aconteceu essa conquista dela, ela diz assim: eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a dele, levantando o meu nome de Rodão. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu marido. Mais uma vez a gente vê que o movimento feminista não teve parte nessa questão. Mas só um comentário rapidamente, eu queria dizer que, na verdade, hoje, o voto não é nenhum direito. Ele é uma obrigação que a gente tem. Aquilo que se torna obrigatório não é mais nenhum direito. Eu, por exemplo, não gosto de votar, não gostaria de ter isso, queria poder escolher não votar, né? Acredito que muitas mulheres também, mas infelizmente hoje isso se torna uma obrigação. E os homens continuam, para conseguir ter direito ao voto, eles continuam precisando se alistar ao exército. Então esse não foi uma conquista de direito igual, como muitas feministas costumam dizer que o movimento é em prol de direitos iguais. Na verdade, foi uma conquista, não, uma concessão de direitos totalmente desiguais. Bom, o próximo tópico é um tópico bastante polêmico, mas eu acho muito importante a gente abordar a questão do aborto. A gente vê aqui na imagem a Miley Cyrus. Ela é uma cantora norte-americana que começa ali a sua carreira com músicas para jovens, bem novinhas. Acho que ela fez algumas séries também, se eu não me engano, na Disney e tal. E ela tinha uma representação bem feminina. Até ontem eu mostrei na palestra da reprodução do vício masculino, que ela
tirou bastante dela os aspectos femininos e vem levantando polêmicas ao longo da história dela. E ela faz parte aqui de uma campanha em prol do aborto, dizendo que aborto é uma questão de saúde, de cuidados de saúde. E esse é uma grande fala do movimento feminista. Inclusive, quando a gente vê pessoas que se denominam feministas cristãs, elas falam que não fariam aborto, porque ela é cristã, né? E pela palavra de Deus, obviamente, a gente sabe que isso é uma quebra da lei dos mandamentos, né? É matar de fato alguém. Só que ela acredita, a maioria das cristãs, elas acredita que precisa descriminalizar o aborto, porque muitas mulheres, elas fazem, mesmo sendo crime, de forma clandestina e acabam morrendo. Mas será que o direito de matar é uma coisa que a gente deveria ter de fato? Pensa só comigo. Se a gente tem um assassino e a gente tem a proibição pela lei, né, que se alguém mata uma pessoa, ela é criminalizada, ela deveria pagar uma pena na cadeia por conta disso. Mas mesmo isso sendo errado, muitos e muitos matam. E aí, por conta disso, a gente vai tentar não colocar isso mais como crime, para tentar fornecer um método de matar mais humano? Não faz sentido. E a mesma lógica a gente pode partir para a questão do ventre da mulher. Elas usam aquele grande jargão, meu corpo, minhas regras, porém, uma vida que nasce ali, a gente compreende que é uma vida que tem valor e direitos igual a ela, direitos alienáveis. Bagunçou aqui. Direitos alienáveis. Não deu, gente. Vocês sabem o que eu estou falando. Enfim, a criança tem tanto direito quanto a mãe. E ela não deveria ser morta por conta daquilo. É uma outra pessoa que está ali no ventre dela. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Muitas pessoas também dizem que aquela coisa que está dentro da barriga, que na verdade a gente sabe que é um bebê, é apenas um amontoado de células. Né? Esse é um pensamento evolucionista que nenhuma cristã deveria admitir acreditar numa coisa dessa, porque afinal o que diferencia aquele amontoado de células de um bebê nascido é somente a questão do tempo, porque se deixar ele ali, ele vai se tornar depois um ser humano. A gente vai ver um vídeo agora que eu recomendo que, se você for muito sensível, não assista esse vídeo. Talvez tenha algumas coisas que te choquem, talvez tenha crianças ou uma pessoa que esteja passando por um momento difícil. Não é legal assistir, porque a gente vai ver um médico que cometeu mais de 1.200 abortos, contando como que isso acontece, como que acontece o aborto, para a gente entender mais ou menos. E a gente vai ver aqui que isso foi uma investigação feita naquela clínica que Margaret Sanger, que eu falei na palestra passada, criou lá no Brooklyn, certo? Então, o próximo vídeo fica aí para a gente entender mais ou menos como que o aborto acontece. Só para a gente ter uma noção, que muitas pessoas aí levantam essa bandeira, mas não tem nem ideia de como que, de fato, acontece o aborto. Planned Parenthood is based on false premises, one after another after another. It's time to stop wasting time, get on with meaningful work, and stop picking on women and trying to take their choice away. I yield back the balance of my time. The time of the gentleman has expired. We welcome our distinguished witnesses today. Do you and each of you swear that the testimony that you are about to give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? And I'll now begin by introducing today's witnesses. The first witness is Dr. Anthony Levatino. Dr. Levatino is a board-certified obstetrician gynecologist. Over the course of his career, Dr. Levatino has practiced obstetrics and gynecology in both private and university settings, including as an associate professor of OB/GYN at the Albany Medical College. And Dr. Levatino, will begin with you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria,
You introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A Deeney procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times. Sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester Deeney abortion. You just affirmed her right to choose. Às vezes as pessoas utilizam o aborto como a única opção para uma gravidez indesejada, porém, assim como a mulher tem que sofrer, né, para ter o bebê, também sofre para tirar esse bebê morto. Então, por que não tirar o bebê vivo de uma vez? Você está destroçando ali. E você vê que é logo nos primeiros meses de gravidez, ele já está, já é uma coisa dessa forma. Agora, em casos de estupro, né, que a mulherada costuma falar, e nos estrupos, como que a gente faz? Eu pergunto, será que seria essa a única opção? A gente vai ter um outro vídeo, tem como passar? O outro? Sim? Então, aqui a gente vai ver 2 casos. Uma de uma mulher que cometeu aborto após estupro e outra de uma mulher que não cometeu. E elas vão contar um pouquinho a experiência delas. Esse vídeo é mais rapidinho. I never ever deal with my rape because I was so focused on what I had done to choose abortion. And that's what people don't understand. When they tell rape victims, oh yes, have an abortion. So that way you can go on and we can deal with the rape. But the abortion just makes the rape 1,000 times worse because now you have these 2 horrible events that you have to deal with. I was told that if you just abort, everything will be okay and you'll forget. If you just abort, then you can move on. There's no forgetting. No woman is ever going to forget what happened to her. I've been told so many times that if you just had an abortion, you won't always have this reminder hanging over your head, this reminder. Is my son a reminder? He absolutely is. My son is a reminder every day that as women we can rise above our circumstances. My son is a reminder that love is always stronger than hate, and that who we are as human beings is not determined by how we were conceived. Percebe aqui que, na verdade, a gente não lida com um problema sério, né, como um trauma sério, com outro trauma. Você não lida com um caso de um estupro, que é um crime, uma coisa horrível, com outro crime, né? A gente sabe pela Bíblia que o ódio atrai contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E não existe só essa forma, só o aborto para a gente lidar com uma questão de um estupro ou coisas assim. Tem como mandar para adoção, fazer outra coisa assim. Aí as pessoas falam, mas
existem muitas crianças que estão na fila de adoção. Então, ao invés de descriminalizar o aborto, por que a gente não melhora o processo burocrático de adoção? Por que a gente não faz mais casas com orfanatos para crianças? Né? Ellen White, ela recomenda tanto isso. Tem um projeto muito legal que fica na Bolívia, que é a Esperança da Bolívia, onde acolhe várias crianças em estados assim, de abandono. E é um projeto muito bonito que geralmente é encabeçado pelas igrejas. E muito mais humano, muito mais justo, sem precisar cometer um outro crime. Mas eu também quero alertar que nós não sejamos essas pessoas. A gente viu ali o caso acho que foi ano passado, né? Daquela menina de 10 anos que, por um estupro, engravidou do seu próprio tio. É um caso assim que até barganha a voz de falar uma coisa tão terrível quanto essa. Mas muitas pessoas acabam focando e lidando com aquele que abortou com ódio, de fato com ódio, e esquecendo de outras coisas que são necessárias, ou militando na internet. Eu acho que acaba caindo no mesmo erro daqueles que ficam levantando essa bandeira. Sim, eu aborto, meu corpo, minhas regras e tudo mais. A forma do cristão lidar com isso é uma forma muito mais ponderada, com muito mais amor, tentando alcançar as pessoas com esse discurso e não espantá-las através das nossas atitudes, né? E também, a gente não é porque a gente é contra o aborto que a gente não está ligando para outras causas sociais, que acaba que a gente cai nesse dilema, igual dessa primeira imagem aqui. O pessoal levantando lá, o pessoal do movimento Pró-Vida, né, levantando suas bandeiras e negligenciando uma criança já nascida com problemas reais também, né? Não é para a gente cair em nenhum dos extremos. Um erro não anula o outro nunca. Enfim, outro mito que a gente está aqui para desconstruir. Elas dizem que você só pode trabalhar por conta do feminismo. Será mesmo essa a verdade? Primeiro, eu acho importante a gente lembrar que o trabalho nunca foi uma questão de direito, nunca foi uma questão de privilégio, mas sim uma questão de necessidade. A gente vê que depois da entrada do pecado, lá em Gênesis 3:19, diz que o ser humano ele só conseguiria comer através do suor do seu rosto. Fala que Deus amaldiçoou a terra por conta do nosso bem. É claro que nós, protestantes, principalmente, enxergamos isso como uma bênção. O trabalho, ele dignifica o homem, porém, ele é algo difícil, pesado, suado para a gente fazer. E não é nenhuma questão de direito. Quando a gente vai para Provérbios, no capítulo 31, a gente vê que lá, muitos e muitos anos antes do movimento feminista, a gente vê a Bíblia recomendando a mulher governar certas coisas. A gente vê que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher sábia, empreendedora, que governa bem sua casa, ela analisa as coisas, questões financeiras e tudo mais. Então, ela tem uma autonomia muito interessante. Ao longo da história, as mulheres pobres, elas sempre trabalharam, sempre. A questão de mulheres não trabalhar sempre foi muito mais para a classe das mulheres burguesas, mas elas não trabalhavam porque elas eram oprimidas, mas sim porque elas eram privadas. A condição de trabalho daquela época era uma condição muito diferente da condição que nós temos hoje. Era um trabalho mais braçal. Principalmente as coisas de dentro de casa, elas eram mais difíceis também, então tinha que ter alguém fazendo aquilo lá. Então os homens, eles iam para as guerras, eles iam para as minas, eles iam para esses trabalhos que eram majoritariamente de braço, de força, e elas eram privadas, ficando, digamos assim, no conforto do seu lar. E a inserção da mulher no trabalho, ela se deu pelas guerras, porque os homens iam para as guerras e as mulheres precisavam sustentar sua casa. Porém, isso gera a questão da dupla jornada, que acaba sendo bastante pesado para as mulheres, tanto que depois que os homens voltavam para a guerra, se eles voltassem vivos, elas acabavam voltando para o lar. A Revolução Industrial, ela trouxe melhorias, tanto para dentro do lar, quanto também para fora do lar. Pensa só comigo, imagina só, você que é dona de casa, numa época onde não existia saneamento básico, onde não existia água encanada, você tinha que buscar lá no rio, onde não existia máquina de lavar, não existiam os utensílios domésticos que nós temos hoje. A casa, ela não era... Assim, eu acho hoje as nossas casas muito mais práticas do que as casas de antigamente. Isso acabava tomando muito mais tempo das mulheres na limpeza do que hoje toma na limpeza. Então, conforme foi acontecendo, na verdade, foi o capitalismo que emancipou a mulher nesse sentido, né? Conforme foi saindo máquina de lavar roupa, conforme foi melhorando as condições de saneamento, de água encanada e tudo mais, as mulheres
precisavam de menos tempo para poder conseguir exercer uma mesma função. E aí elas começaram a ingressar um pouco mais no ambiente de trabalho, porém aconteceu também que as revoluções industriais chegaram no ambiente de trabalho, melhorando também as condições, não ficando um trabalho somente braçal, mas um trabalho um pouco mais intelectual. E essas melhorias acabaram fazendo com que as mulheres pudessem estar nesses ambientes. Tem um livro que se chama Sexo Privilegiado, tá aqui na referência do Martin Vann. É um livro onde ele conta melhor tudo isso acontecendo, que se você está duvidando do que eu estou falando, e eu acho importante que duvide, que você pesquise para tirar suas próprias conclusões, mas você pode pesquisar nesse livro para entender um pouquinho mais como, na verdade, nós não fomos oprimidas nessa questão, e sim privilegiadas. Agora, com relação ao direito de propriedade, como que funcionava? Geralmente o direito de propriedade ele estava nas mãos do homem, no sentido que estava no nome do homem. Porém, eles tinham o dever por lei de prover subsistência para suas esposas e para suas filhas. Inclusive, as mulheres que elas se tornavam viúvas, elas tinham uma quantidade de dinheiro ali que até o governo muitas vezes provia para que ela não ficasse desamparada. Quando o homem morria e tinha filhos homens, ele deixava os seus bens para os filhos homens. E esses filhos homens, eles tinham a obrigação de sustentar, então, e providenciar todas as necessidades, não só necessidades básicas, mas comprar o que a mãe dizia que precisava comprar, o que a filha dizia que precisava comprar. Aí eu te pergunto, o que é mais vantajoso? Você ter o dinheiro no teu nome ou você poder gastar o dinheiro como bem entender? Eu prefiro gastar como bem entender. Bom, existiam também leis que permitiam as mulheres gastar todos os dias o que o casal dispunha. Então, a gente tinha essa parte bem reservada. Quando a gente vai lá para Números, no capítulo 27, do versículo 2, 4, 7 e 8, a gente vê que no tempo de Israel, existia uma família que tinha 4 filhas mulheres. E aí o pai dessa família morreu e as filhas foram diante de Moisés pedindo para ele que elas pudessem ter direito à herança, que essa herança não fosse para nenhuma outra pessoa, porque o pai delas não tinha um filho homem para então receber essa herança. E eu acho muito interessante que Moisés ele vai até Deus, né, até Jeová, e ele então diz que deveria ser provido os bens para elas. Olha só, os fundos protegiam... E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Quando Moisés vai até Deus, até Jeová, pedindo isso, Deus fala assim para ele, o que elas pedem é justo. Então, isso muito antes de mulheres sair por aí levantando bandeiras, a gente já tinha esse direito garantido pela Bíblia. Aqui, só para a gente acrescentar, está lá no livro, eu peguei do Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo, que inclusive eu indico muito esse livro, é muito importante, muito especial, mas isso aqui é um texto daquele livro do Sexo Privilegiado, que fala assim, os fundos protegiam os bens das mulheres. Com tanta eficiência que era comum os homens criarem fundos em nome da mulher ou das filhas para se proteger contra credores. Então, assim, na verdade, como a maior parte das mulheres trabalhavam dentro de casa, o dinheiro ficava na mão dos homens, no sentido, no nome dos homens, né? As propriedades ficavam no nome dos homens, porém, porque eram eles que ganhavam, que traziam essa providência para dentro de casa, porém as mulheres elas eram beneficiadas de poder gastar como bem entendiam. Não era uma questão de opressão. Quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê que no livro de Lucas, no capítulo 8, existiam várias mulheres que elas tinham autonomia financeira. Afinal, elas davam assistência financeira ao ministério de Cristo. Isso muito antes, como eu já disse aqui, de mulheres saírem por aí levantando bandeiras para defender. Agora, uma questão que tem entrado muito em pauta em relação às finanças da mulher tem sido referentes às diferenças salariais entre homens e mulheres. E eu quero pegar aqui um caso que ficou muito comum, não sei se foi no ano passado, ano retrasado, mas é o caso do Neymar e da Marta. Ambos são jogadores de futebol. E Neymar ganha muito mais do que a Marta. Então, muitas feministas levantaram essa questão, falando, olha só como a gente precisa do feminismo. É por conta dessas questões que a gente precisa, porque as mulheres elas não ganham, mesmo trabalhando com a mesma coisa. Só que a gente tem que parar para pensar como que funciona o mercado. A gente está dentro de um livre mercado, afinal. E os homens, eles consomem muito mais
o futebol do que as mulheres. Eles enganjam muito mais com os patrocinadores que Neymar representa, né? E isso não resolve reclamando, isso só resolve de uma forma. As mulheres precisam assistir mais jogos para que a Marta possa ganhar mais. Elas precisam lotar estádios e precisam comprar mais produtos. Mas por que elas não fazem isso? Elas são livres para fazer isso. Elas não fazem porque elas não querem. A maior parte das mulheres não estão interessadas nisso. Infelizmente, a maior parte está interessada em novela, não sei o que é pior. Mas, com relação a essa questão de diferença salarial, também existem muitas pessoas falando assim, homens médicos ganham muito mais do que mulheres médicas. E quando a gente vai ver, a maior parte dos homens, eles assumem papéis dentro da medicina, especialidades dentro da medicina, que ganham mais, como, por exemplo, neurocirurgião, ortopedista, e as mulheres ficam com o quê? Elas ficam com pediatria, com ginecologia, com... como que é o da pele? Dermatologia, né? Então, essas profissões, elas naturalmente ganham menos, porque para fazer uma cirurgia vai muito mais dinheiro do que para você fazer um tratamento de pele, para você poder fazer uma consulta com o seu ginecologista, né? Então, não é questão não, elas ganham menos porque são mulheres. Porque é um direito garantido por lei. Quando você trabalha numa mesma coisa, não importa se você é homem, se você é mulher, você deve ganhar por lei a mesma coisa. E se você não está tendo esse direito, você pode recorrer na justiça ou simplesmente trocar de trabalho, né? Viva o capitalismo nesse sentido. Então, isso é uma narrativa que acaba fazendo com que muitas pessoas queiram se aderir a esse movimento. A gente fica com aquela... Se a gente não estuda, a gente fica com aquela sensação assim, eu devo muito ao feminismo, porque ele trouxe essas questões para mim. Quando, na verdade, isso é uma farsa. Isso é uma forma que eles utilizaram para, então, conseguir a atenção das mulheres. Lembra aquele texto que eu mostrei para vocês, de Judith Butler, falando que, na verdade, o feminismo ele se utiliza, ele se instrumentaliza da figura da mulher para poder conseguir cumprir a sua agenda. Porque, na verdade, não é nem sobre mulheres. Afinal, eles não acreditam que mulher exista. Eles acreditam que a mulher, ela não nasce mulher, como diz Simone de Beauvoir. Outra falácia do feminismo, que é um mito também, é essa: você só pode estudar por conta do feminismo. Será que isso é verdade mesmo? Vamos entender um pouquinho ao longo da história como que isso funcionou. Bom, primeiramente, as pessoas mais pobres, tanto homens quanto mulheres, eles não tinham acesso ao estudo porque isso era uma coisa cara e também porque eles não tinham tempo. Afinal, eles tinham que trabalhar muito para poder conseguir alguma coisa. As afortunadas, né, as mulheres ricas, elas geralmente não estudavam por várias questões. A primeira questão era porque elas tinham preguiça, sim. Isso, inclusive, uma precursora do movimento feminista, né? Uma proto-feminista, a Mary Wollstonecraft, ela fala, daqui a pouco eu passo ali para vocês, o texto, onde ela diz que as mulheres, elas tinham pouco interesse. E também porque as condições da educação na época, elas eram muito diferentes das condições de educação que nós temos hoje, né? Porque a educação na época tinha castigos físicos, as pessoas participavam de exercícios pesados, abstenção de alimento e de sono, né? A gente vê que o pessoal de Roma e os gregos, eles tinham escravos e ex-escravos cuidando dos meninos que estavam estudando. E esse estudo ele era através de pancada. Se você não entendesse aquilo, era através de pancada. Lembra aí os espartanos, né, que a forma educacional deles era uma forma bem agressiva. Então, as mulheres, elas eram privadas dessa forma de estudo. Olha só, que Mary Wollstonecraft, ela viveu ali mais ou menos na Revolução Francesa, né? E ela fala assim, que para as mulheres, em geral, o aprendizado é algo secundário. Tempo é gasto fazendo gorros, chapéus e todo tipo de complementos, para não mencionar as compras. Então, muitas mulheres, elas não estavam interessadas nesse tipo de estudo que tinha na época. No livro Sexo Privilegiado, o Martin ele fala assim que na Grécia e em Roma, os líderes dos jovens, que eram ou escravos ou libertos, faziam amplo uso da vara para enfiar os conhecimentos na cabeça dos tutelados. Não sei se vocês lembram aí do apóstolo Paulo falando do aio, era mais ou menos a mesma coisa também. Na arte antiga, o açoite se tornou a marca registrada dos mestres. Então, as mulheres, mais uma vez, elas eram privilegiadas e não oprimidas. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu quero trazer aqui, é como que, na verdade, foi o pensamento cristão que trouxe liberdade para a mulher e a emancipação, de fato, verdadeira. Ellen White, antes de que esse movimento fosse o que ele é hoje, ela já vem falando da importância dos estudos para as mulheres. Olha só,
Precisamos de pessoas abnegadas, dedicadas, para atuar como educadoras. Rapazes e moças devem ser trazidos às nossas escolas para receber educação, a fim de aprenderem como ensinar os outros a entender a palavra do Senhor. Fora isso também, se você tiver interesse, ler o livro Filhas de Deus, a gente vê várias e várias recomendações da irmã White falando para as mulheres serem médicas, serem enfermeiras, assumirem diversos papéis. Então isso não era uma questão que o feminismo, isso não foi, na verdade não é uma questão que o feminismo que trouxe para nós mulheres. Isso já era recomendado muito antes e a gente vê isso também pela Bíblia, né? Agora, às vezes a gente faz uma outra pergunta para feministas e fala assim, me diga uma conquista do feminismo, e elas levantam a questão do divórcio. Mas será que isso de fato é uma conquista? Seria o divórcio uma conquista a ser celebrada? Primeiramente, vamos desconstruir essa questão, porque divórcio não é motivo para ninguém estar celebrando. Afinal, as pessoas que casam, elas casam para ficar juntas até a morte. Porém, quando o divórcio acontece, seja por violência doméstica, seja por uma traição, ele não é uma celebração, não é algo feliz para alguém estar separando. A gente vê, como diz a deputada Ana Campanholo, a gente vê festa de casamento, mas a gente não vê festa de divórcio, né? Então, o divórcio, na verdade, ele existe desde que o mundo é mundo. Na sociedade sempre teve. A gente vê ali que Moisés, inclusive, dava cartas de divórcio por motivos banais. E aí, quando Cristo vem, ele sanciona apenas 2 situações em que a mulher ou o homem divorciados, eles podem assumir um novo matrimônio, né? Que é em caso de adultério ou de morte. Só que a gente sabe, quando a gente lê o livro Conduta Sexual de Ellen White, que às vezes em casos, por exemplo, que a mulher apanhou, que é um caso praticamente de vida ou morte, o casal ele pode não estar juntos, talvez no mesmo ambiente físico, né? Mas só não está aprovado para contrair um novo casamento, porque para Deus eles ainda estão casados, porque Deus permite essas coisas por conta da dureza do nosso coração. Porém, uma coisa as feministas fizeram que foi sim a banalização do divórcio. Hoje se divorcia por qualquer coisa. Só que isso é muito prejudicial, principalmente para as mulheres, porque os homens que geralmente têm uma característica mais... não querendo ofender vocês, homens, mas libertina, eles acabam abandonando a mulher muito mais facilmente com essa questão do divórcio ele ser facilitado. Antes precisava existir um motivo moral muito mais sério para conseguir, então, o divórcio. Inclusive, eu acho que o adultério devia ser também criminalizado. Porque você está fazendo um contrato civil ali também. É uma coisa que devia ser criminalizada. E o divórcio, de qualquer maneira, assim, também não deveria ser tão facilitado dessa forma, porque acaba que vira uma bagunça, né? A gente vê aí muitos atores e atrizes contraindo, assim, 6, 7, 8 casamentos. É uma bagunça muito grande na sociedade. Inclusive, isso traz gastos financeiros e públicos altos. Só uma curiosidade. Na época que as mulheres não tinham direito à propriedade, não trabalhavam, os homens, quando iam se separar das mulheres, eles tinham a obrigação de pagar os advogados delas. Olha só que interessante como que funcionava. Ok. Então, o problema das relações ruins dentro do casamento é um problema real, porém o divórcio ele não deveria ser a única solução para isso. E aí que eu falo que entra o cristianismo que liberta, que a Bíblia diz assim, que nós, conhecendo a verdade, seremos libertos por essa verdade. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um casamento que está acabado, ele só tem uma forma de se resolver, e não é acabando, mas sim resolvendo através da vida de Cristo entrando nos corações dos que contraíram ali o matrimônio. Já entrando aqui para o final, queria pegar esse texto aqui, que está lá no livro do Lar Adventista, falando assim que Eva foi feita da costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual, a ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu. Eu acho tão bonita essa parte. Mostrando isto, a íntima união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Continuando. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecidos obedientes a Deus, em harmonia com sua sagrada lei de amor, sempre estariam como? Em harmonia. Não precisaria um ter liderança sobre o outro, né? Mas o pecado
trouxera a discórdia, e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente como? Através da submissão da mulher. Inclusive, esse é um tema que a gente vai abordar amanhã, claramente, a respeito da submissão da mulher. Mas agora eu faço a pergunta, seria o modelo instituído por Deus, o modelo patriarcal, o problema? Afinal, a gente vê muitas situações de fato que são reais, como a questão da opressão da mulher. Mas não é só a mulher que é oprimida ao longo da humanidade. A gente vai discutir um pouquinho disso mais pra frente. Mas será que esse é o problema da humanidade, de fato? Olha só que interessante que Ellen White continua falando aqui no Lar Adventista. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça caída, esta sentença, se bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se-ia mostrado uma bênção para o gênero humano. Mas o quê? O abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo a sua vida um fardo. O evangelho, ele é suficiente em si. Porém, o modelo que Deus institui não só para a questão da família, mas para questões de finanças, de saúde, em todas as outras questões, ele não é um problema. Porém, a usurpação dele torna-se um problema. E como eu falei para vocês ontem, a gente sabe que Satanás ele gosta de brincar o tempo todo com extremos. Eu citei o exemplo da Idade Média. Na Idade Média, eles usando a fala de que eram cristãos, líderes religiosos, oprimiam as pessoas. Mas o problema era a religião? Não. Era a deturpação que eles fizeram de algo que foi instituído por Deus. E aí o inimigo percebe que por ali não está mais conseguindo, né? Afinal, estava saindo um monte de protestante dali. Ele tenta, de outra forma, destituir completamente o modelo que Deus havia feito. E eu enxergo o feminismo, essa tentativa do inimigo de instituir o modelo que Deus fez, atacando um problema que é real, mas com a solução errada. E, na verdade, dando o nome errado para esse problema. Só que a solução nunca será e nunca vai ser a gente aderir para um outro extremo. Mas nós somos chamados a ser reparadores de brecha. Pegar aquilo que está com um uso mal feito e reformar. Por isso que nós somos o povo da reforma, o povo do reavivamento, que pega as instituições feitas desde o princípio da humanidade, que Deus colocou ali, e a gente reforma através do poder do Espírito Santo. E a nossa cosmovisão ela é bem diferente da cosmovisão feminista, por isso que eu quero concluir aqui a parte da história desse movimento com essa pequena comparação e dizendo aqui que, de fato, não tem como existir feminista cristã. Olha só o que o feminismo identifica como opressor. Para eles, o opressor é o patriarcado. Você pode perguntar isso para as feministas de universidade no meio interno, que não acreditam na existência da mulher, que fazem o uso da revolução sexual muito fortemente. Você pode perguntar isso para as feministas de rua, que nem sabem o que acontece no movimento. Ambas vão identificar o patriarcado como problema. Mas será que esse é o problema mesmo? A redenção, segundo eles, é um movimento feminista que visa o empoderamento, a emancipação feminina. E o lema que eles utilizam é meu corpo, minhas regras. Mas a nossa cosmovisão, a cosmovisão cristã, ela identifica um opressor. E o opressor que ele identifica é o pecado. A redenção é somente, unicamente, exclusivamente na salvação em Jesus. A redenção de Jesus, ela não é somente para os meus pecados, assim, no sentido de matei, roubei ou coisas assim. Mas a redenção de Cristo Jesus, ela é na minha vida familiar, na minha vida financeira, na forma de comer, na forma de vestir, em todos os aspectos. Porque quando a gente pecou, a gente perdeu praticamente a imagem divina de Deus. E a obra de Cristo, como eu disse ontem, segundo o livro Desejado Todas as Ações, é refazer essa imagem que foi perdida na humanidade. E isso vai acontecer através da transformação da nossa mente. E a transformação da nossa mente exige uma reforma nos nossos 5 sentidos, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve, em todos esses aspectos. E o lema do cristão é: meu corpo é templo do Espírito Santo, portanto as regras não são minhas, as regras são do Senhor. Uma vez eu comentei isso, acho que foi num post da Darleide, e uma feminista cristã me falou assim:
Mas você decide se o seu corpo vai ser do Espírito Santo ou não. Portanto, o meu corpo, minhas regras, sim. Aí eu falei assim, que na verdade, o meu corpo pertence a Cristo por criação e por redenção. Se eu escolho não honrar a Cristo no meu corpo, eu estou roubando a Deus. Porque Ele emprestou esse corpo pra gente. Ele não deu no sentido de que isso é possessão minha. Nós somos possessão adquirida por Cristo. Se eu estou desonrando a Cristo, eu estou roubando a Ele. Nas minhas finanças, no meu vestuário, em todos os aspectos da minha vida. Meu corpo é sim templo do Espírito Santo. Use ele como templo do Espírito Santo ou não, ele continua pertencendo a Cristo. E eu quero fazer uma escolha hoje, e eu quero convidar você, mulher, também a fazer uma escolha, que as regras do seu corpo sejam deles. E, na verdade, esse movimento ele vem falando assim, lugar de mulher é onde? É onde ela quiser, né? Porque muitos falam assim, lugar de mulher é na cozinha, até com um tom de fato opressor, né? Porque de fato existem homens que lidam de forma totalmente errada com as mulheres. Mas na verdade a gente deve levantar a bandeira, meu lugar é onde o Senhor me mostrar, por oração e pela sua palavra, né? Que Ele nos responde através dessas 3 questões. Pela sua palavra, por impressões do Espírito e através de providências, o abrir e fechar de portas. É dessa forma que eu, mulher, entendo a minha missão no mundo. Eu quero finalizar fazendo um convite a você, além de pedir que você consagre a sua vida como sendo corpo e templo do Espírito Santo, a assistir amanhã. A gente vai ter 3 palestras. A primeira, a gente vai estar abordando sobre anatomia, fisiologia e biologia com as diferenças do corpo masculino e feminino. E a gente vai entender como que essas diferenças, elas formatam a nossa atuação, tanto na igreja quanto na sociedade, dentro de casa e fora de casa. A gente vai entender também qual que é o papel da mulher a respeito da submissão, por que Deus quis isso, como que é a verdadeira submissão. A gente vai falar também sobre ordenação de mulher, se isso é bíblico ou não é bíblico. E a gente vai ter uma plenária onde eu vou abordar a seguinte questão: iluminando sigilosamente. É o chamado para as mulheres. Muitas vezes nós mulheres não estamos à frente de muitas questões, mas por trás de um grande ministro, por trás de um grande presidente, por trás de um homem que está liderando igrejas por aí, tem uma grande mulher. E a gente vai entender como que isso funciona através do plano de Deus. Então você, mulher, que tem se contaminado pelas teorias feministas através de filmes, séries, vídeos, doutrinações que têm acontecido na universidade, eu convido você a rever os seus conceitos, a ver se realmente é isso que trouxe liberdade para você. A liberdade que Cristo traz, ela é em todos os aspectos da vida. E a gente só vai ser livre se a gente permitir que Cristo atue em nosso coração. Cristo vivendo em nós a esperança da glória. Eis a liberdade do homem. Porque se a gente escolhe o pecado, a gente é oprimido por ele e a gente se torna escravo dele. Convido você, assim como você está, a curvar sua fronte para a gente fazer uma oração e finalizar essa palestra. Santo e eterno Deus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Muito obrigada, Senhor, porque Cristo Jesus veio a essa terra para mostrar como nós, mulheres, temos valor. Tanto nós quanto os homens pertencemos a Cristo por criação e por redenção. Se só uma de nós aqui tivéssemos pecado, ainda assim Cristo Jesus teria vindo e morrido por nós. Esse é o nosso valor. Eu não preciso, Senhor, sair por aí queimando peças de roupa, escrevendo em meu corpo certas coisas, que eu sou livre, porque a minha liberdade foi escrita com o sangue de Cristo Jesus. E eu quero, Senhor, convidar todas as mulheres que estão aqui a se levantarem e resplandecerem nesse mundo de trevas morais, contra o pecado, contra o engano, contra o mal, através de uma vida que testifica o ministério de Cristo Jesus, através de um caráter que revela, Senhor, o caráter abnegado do nosso Mestre Jesus. Nos ajude a sermos homens, a sermos mulheres que estão nesse mundo iluminando e levantando a bandeira real, a bandeira que é suficiente em si, a bandeira que não precisa de um outro movimento para corrigir, que é a bandeira do Evangelho eterno, Senhor. E que não caiamos em nenhum dos extremos. Afinal, o Senhor nos disse que deveríamos andar no caminho que o Senhor nos indicasse, e não era para desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas andarmos na voz que o Senhor nos fala através da tua palavra, Senhor. Então não queremos trazer opróbrio para a tua causa, professando crer na verdade e oprimindo as pessoas, culpando as pessoas, trazendo um evangelho com forma, mas não com a verdadeira piedade. Mas também não queremos um evangelho que professa ter a verdadeira piedade, mas nem forma tem.
A gente quer um evangelho completo, Senhor, porque a gente sabe que o teu evangelho é suficiente para nós. A nossa suficiência vem de Deus. Queremos hoje aceitar o convite que o Senhor nos faz. Se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, se faça paz comigo. Não queremos o empoderamento que esse mundo oferece, porque o nosso poder vem de Cristo Jesus. Isso nós oramos nos méritos do nosso Senhor. Amém.